Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o professor Leandro Filho e hoje a gente vai aprender a como calcular as probabilidades de overgoes e ambas marcam utilizando o Python. As ligas principais estão voltando e com isso é interessante a gente saber como é que essas ligas foram em relação a esses mercados na temporada passada. Se vídeos com essa temática te interessam, então se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e cola comigo nesse vídeo. Então vamos iniciar importando as nossas bibliotecas e vamos coletar o nosso data frame do site Futebol Data. O data frame que eu escolhi foi o da Inglaterra, primeira divisão, que é uma das ligas principais que está disponível no site Futebol Data. Clicando aqui em Inglaterra, a gente tem a Premier League da temporada 2021-2022. Então vai ser esse o nosso data frame que a gente vai utilizar. Então estou utilizando o comando pdread CSV para ler esse CSV. Aqui eu estou colocando o link desse arquivo Premier League, só clicar com o botão direito, copiar o endereço do link e colar aqui. A gente já fez isso várias vezes no nosso canal. Estou criando uma coluna chamada Liga, onde eu vou colocar Inglaterra 1 para a gente ter uma coluna com a informação do nome da liga. Esse data frame ele possui muitas informações. Se a gente for aqui em Notes, ele vai apresentar para a gente todas as informações que estão disponíveis dentro desse data frame. Só que o nosso objetivo é apenas pegar as colunas relacionadas aos times e aos gols. Então, eu vou pegar Date, Home Team, Away Team e essas colunas dos gols. Full Time Home Goals, Full Time Away Goals, Full Time Result. Half Time Home Goals, Half Time Away Goals, Half Time Result. E aí eu vou renomear utilizando o comando df_columns e vou apagar aquelas linhas que possuem not a number. Vou ajustar o índice porque ele vai excluir algumas linhas e eu quero o índice em ordem crescente. Então, vamos executar. Se a gente quiser visualizar o data frame, é só digitar df, que ele vai apresentar o nosso data frame para a gente. Então, tá aqui, ó, Liga Inglaterra 1, Data Home e as informações dos gols que a gente pediu. Nosso próximo passo vai ser criar as colunas de overgoals e BTTS. A gente não tem uma coluna que ele diz o total de gols, mas a gente pode criar. Então, eu vou criar uma coluna total de gols no HT e total de gols no FT. Para criar uma coluna no Python é muito fácil. A gente chama o nosso data frame, coloca o nome que a gente quer na coluna entre colchetes e aqui a gente vai colocar a fórmula matemática que a gente quer utilizar para selecionar as colunas e fazer a operação que a gente quer. No caso, eu quero somar o conteúdo de duas colunas. Quero somar a quantidade de gols que o time mandante marcou no HT, mais a quantidade de gols que o time visitante marcou no HT. Então, fazendo isso, ele vai somar a quantidade de gols no HT e a mesma coisa para o FT. Criei uma coluna chamada Full Time Total Goals e ele vai somar essas duas informações. Então, vamos executar. Com isso, se a gente pedir para ver de novo o nosso data frame, a gente vai ter, ó, lá no final, total de gols no HT, total de gols no FT, tá bom? Então ele somou e colocou isso pra gente. Vou agora criar as colunas de over 0.5 HT, over 0.5 FT, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 e ambas marcam. Pra gente fazer isso, qual vai ser a nossa lógica? Primeiro, eu vou utilizar o comando df.lock. Ele vai lá no nosso data frame original e vai procurar na coluna HT Total Goals, se por algum acaso o valor que tiver lá for igual a 0, na coluna over 0.5 HT, que ele vai criar, ele vai colocar o valor 0. Se por algum acaso o valor que tiver dentro da coluna HT Total Goals for maior ou igual a 1, ele vai colocar o valor 1. O 0 é falso, não aconteceu o over 0.5 HT, e o 1 é verdadeiro, ocorreu o 0.5 HT. Vou fazer a mesma coisa para o FT, só que agora eu vou na coluna FT Total Goals. Se for igual a 0, ele vai colocar 0. Se for maior do que 1, isso significa maior
Se for maior ou igual a 1, significa que o over 0.5 ft bateu. Então, ele vai colocar 1. Over 1,5. Se for menor ou igual a 1, ele coloca 0. Se for maior ou igual a 2, ele coloca 1. Over 2,5. Se for menor do que 2, ele coloca 0. Se for maior ou igual a 3, ele coloca 1. 3,5. Maior ou igual a 3, menor ou igual a 4. 4,5. Menor ou igual a 4, maior ou igual a 5. E no BTTS, eu vou ter que utilizar a função lambda, porque eu quero colocar uma condição. E aí, utilizando a função lambda é mais fácil. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, linha por linha, vai colocar 1 se a quantidade de gols no FT for maior do que 0 e a quantidade de gols no FT do away for maior do que 0. Ou seja, se tanto o time mandante marcou, quanto o time visitante marcou. Se por algum acaso essa condição aqui ela não for satisfeita, ele vai colocar 0. Ou seja, o BTTS não bateu. Aqui eu estou acrescentando uma outra linha embaixo de cada um dos overs, que é converter o valor para inteiro. Quando ele faz essa análise aqui, ele coloca o 0 ou coloca o 1, só que ele não coloca como número inteiro. Então, eu quero que ele coloque como número inteiro, então o que eu vou fazer? Eu vou converter utilizando a função asType e coloco qual é o tipo que eu quero. Vou colocar como inteiro, que é para minha planilha ficar com esses valores todos como números inteiros. Então, vamos executar essa linha. Se a gente quiser visualizar o nosso data frame, só colocar df e aqui está o nosso data frame maior. Então, ó, aqui no final, ó, onde tem a partir do over 0.5 ht, onde tem 1 significa que bateu aquele over, onde tem 0 significa que não bateu aquele over. O BTTS do mesmo jeito. Onde tem 1, bateu o BTTS, onde tem 0, não bateu o BTTS. Vou minimizar isso aqui e vamos para o nosso próximo ponto, que vai ser calculando as médias de gols e a média do BTTS. Então, o que eu fiz aqui? Criei variáveis. Então, a primeira variável que eu criei, média do over 0.5 ht do home. Depois, média over 0.5 ht do away. Aí, over 0.5 ft home away. 1,5 ft home away. 2,5 ft home away. 3,5 ft home away. 4,5 ft home away e BTTS home away. O que a gente vai fazer? Inicialmente, o meu código era esse aqui. O que ele está fazendo? Ele está indo lá no nosso data frame e ele está pegando apenas as colunas home e over 0.5 ht. Ele vai agrupar pelo time mandante e vai calcular a média do over 0.5 ht. O resultado ele vai multiplicar por 100. Isso vai dar um número decimal com várias casas decimais. Então, o que a gente faz? A gente faz o arredondamento. Então, para a gente arredondar, qual é a função que a gente vai utilizar? A função round. Então, vou utilizar a função round, quero arredondar essa expressão aqui, e aqui, depois da vírgula, eu coloco quantas casas decimais eu quero. Então, eu vou arredondar cada uma dessas fórmulas com 2 casas decimais. Sempre agrupando mandante jogando em casa e visitante jogando fora de casa. Tá certo? Então, ele vai calcular essas médias aí pra gente. Se eu quisesse calcular o desvio padrão, era só, ao invés de utilizar o comando min, eu utilizar o comando std. Depois que ele calcula essas médias, eu vou salvar cada uma dessas variáveis dentro de um data frame. Com que objetivo? Com o objetivo da gente concatenar. Então, eu vou concatenar um do lado do outro. Aqui, vou renomear o index para time, só para aparecer o nome time. Então, eu vou renomear as colunas de cada um desses data frames e vamos executar para a gente visualizar o nosso resultado. Então, fizemos todas as contas, criamos o nosso data frame, agora falta apresentar os resultados. Para a gente apresentar os resultados, o que é que a gente vai utilizar? Vou utilizar o comando display para ele mostrar as estatísticas. Essas duas linhas aqui eu vou comentar. Então, vou mostrar as estatísticas para a gente. Então, ó, aqui a gente tem o time,
todos os 20 times da temporada passada. E aqui a gente tem as porcentagens de cada mercado daquele time jogando em casa ou jogando fora de casa. Então, por exemplo, o Arsenal, ele tem 63% de over 0.5 HT quando ele joga em casa e 89,47% quando ele joga fora de casa. E aí você pode visualizar todas as estatísticas até o BTTS, até o ambas marcam. Agora vamos ver essa outra informação. Estou pedindo para ele imprimir o seguinte texto, média da liga, e estou pedindo para ele mostrar a média. Ele vai pegar o nosso DataFrame estatísticas e vai calcular a média. Vamos executar. Ele apresenta a mesma tabela que ele apresentou anteriormente. E aqui embaixo ele apresenta a média da liga. Qual liga? A liga que a gente está trabalhando, que nesse caso é a Premier League. Tá certo? Então, muito interessante a gente ter essas informações. Se eu quiser testar outra liga, é só a gente vir aqui no nosso código inicial e, por exemplo, vou testar da Championship, que agora é Inglaterra 2, e executar tudo de novo, né? Então, vamos executar aqui, aqui, e vamos apresentar os resultados. Tanto aqui, ele já foi para a Inglaterra 2 e mostrou os resultados da minha liga. Tá certo? Então, você pode sempre alterar a liga simplesmente mudando o link aqui na importação do DataFrame do Futebol Data. Vou deixar aqui a Premier League. Mas digamos que eu quisesse visualizar todas as ligas principais que a gente tem aqui. E eu quisesse fazer isso em um único código, que ele apresentasse todas as estatísticas para mim. Vamos fazer isso agora. Vou fazer mais rápido porque o código é basicamente o mesmo, só vai mudar um único detalhe. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai coletar todos os dataframes do Futebol Data. Então, coloquei aqui as ligas principais. Inglaterra 1, Inglaterra 2, Escócia, Alemanha 1 em 2, Itália 1 em 2, Espanha 1 em 2, França 1 em 2, Holanda, Bélgica, Portugal, Turquia e Grécia. Vou juntar tudo em um único dataframe, concatenando eles, tá certo? Então, eu vou executar essa linha. Depois, eu vou selecionar as colunas que a gente vai querer, que são as mesmas, e vou renomear elas, apagando aquelas que são not a number e resetando o index. Nosso próximo passo, criar a coluna de total goals no HT e no FT e criar as colunas de over, goals e BTTS. Depois a gente vai calcular as médias de goals e BTTS, e aqui é que vem a nossa diferença. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma função chamada ligas, simplesmente por estilo, para poder ocultar essa célula e na apresentação dos resultados eu simplesmente chamar a variável liga. Tá bom? Mas esse passo não é necessário. O que é que seria necessário? Isso aqui, né? Então, vou criar uma variável chamada ligas. E o que ele vai fazer? Ele vai lá no nosso DataFrame, vai pegar a coluna ligas e vai excluir os repetidos. Copiei o nome de todas as ligas, por exemplo, Inglaterra 1, aparece 380 vezes. Ele vai apagar 379, vai deixar só uma única vez. Mesma coisa com Inglaterra 2, e assim ele vai pegar o nome de todas as ligas. Se a gente executar aqui fora essa coluna, esse código, olha o que acontece. Ele vai apresentar uma lista com todas as ligas que a gente tem. Para isso que essa variável serve. Depois, eu vou fazer um for. Ou seja, eu vou fazer uma iteração dentro da minha lista ligas. Então, para ir dentro de ligas, eu vou salvar na variável liga, sem o S, a variável i. Então, o que ele vai fazer? Ele vai lá na lista ligas, vai pegar a primeira liga e vai salvar aqui. Aí ele vai imprimir liga selecionada, Inglaterra 1. Então, ele vai pegar o nosso DataFrame e vai filtrar apenas a Inglaterra 1. E vai calcular todas as médias, vai imprimir as estatísticas, tanto a tabela quanto a estatística das ligas. Quando ele terminar, ele volta para cá. Ele vai para a segunda liga e faz a mesma coisa. Executa tudo.
Terminou, ele volta para a terceira liga e assim sucessivamente. Então é isso que o laço de iteração for vai fazer. Esse filtro aqui ele serve simplesmente para ele fazer liga por liga, tá certo? Então, vou executar essa célula e eis a apresentação dos resultados. Então, liga selecionada Alemanha 1, está aqui a tabela da Alemanha 1, bem como a média da liga. Alemanha 2, tabela da liga e a média da liga. Bélgica 1, tabela dos times da liga, média da liga. Escócia, média dos times, média da liga. Espanha 1, média dos times, média da liga. E assim, ó, Espanha 2, França 1, França 2, Grécia 1, Holanda, Inglaterra 1, Inglaterra 2, Itália 1, Itália 2, Portugal 1 e, por último, Turquia 1. Então, dessa forma, você consegue exportar as probabilidades de over e BTTS de todas as ligas com um único clique. Se gostou desse vídeo, deixa o like. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário que eu respondo. Ou então, entra lá no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição. E é isso. Vou deixar para vocês 2 vídeos. Um sobre como analisar uma partida de futebol, o que não fazer numa análise Panther. E outro sobre a nossa análise no Campeonato Brasileiro, mais especificamente no mercado de ambas marcam, nosso primeiro vídeo do mercado de BTTS. Agradeço a atenção de todos e até o nosso próximo vídeo.